Seja muito bem-vindos ao segundo episódio do AsynCast, o seu podcast assíncrono sobre tecnologia e programação. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Basicamente, como que eu sei se eu já estou preparado para a minha primeira vaga como programador ou se eu já estou pronto, se eu já tenho uma vaga como programador, se eu já estou pronto para evoluir de nível. Basicamente, nós programadores somos classificados em 3 ou 4 categorias. Nós vamos falar aqui nesse episódio de hoje sobre 4 categorias: o estudante, o júnior, o pleno e o sênior, ok, pessoal? A primeira coisa que eu quero abordar aqui é que muita gente fica colocando regra para júnior, pleno e sênior, e a verdade é que não existe. Você não tem uma listinha ali de coisas que você precisa saber para ser um júnior, uma listinha de coisas que você precisa saber para ser um pleno e uma listinha de coisas para ser um sênior. Isso basicamente não existe e nunca vai existir. Porque não existe regras. Quem define isso não somos nós programadores. Quem decide o nosso nível não somos nós, são as empresas que vão nos contratar. E cada empresa tem a sua política diferente, tem o seu pensamento diferente. Por isso, para a empresa X você pode ser um júnior, para a empresa Y você pode ser um planner. Isso pode mudar de empresa para empresa. E essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, é que não existe uma lista. Se você entrou nesse episódio aqui esperando que eu fosse te passar uma listinha do que você precisava saber em cada um desses níveis, eu não vou te passar uma listinha. Claro, eu vou te citar coisas que você deveria saber, mas fique sabendo, isso não é uma regra. Você pode encontrar empresas que para júnior pede mais coisa do que eu vou falar aqui, ou pede menos coisa. Tem empresa que fala, não, a ideia é de que um júnior entra sabendo quase nada, como se fosse um estagiário, e vai evoluir com a gente. Agora tem empresa que não. Tem empresa que quando você entra para a empresa, ela já espera basicamente que você vai conseguir se virar ali sozinho, desenvolver suas aplicações e etc. Ou seja, isso pode variar. Então, o que eu vou te falar aqui hoje é uma média, não é uma regra geral para todas as empresas. Mas é o que eu vejo dos meus alunos ali da Python Full, que eu consigo observar deles e enxergar, eu consegui ver um padrão. Ah, os alunos são contratados como júnior, sabia isso, isso e aquilo. Os que foram contratados como planner, sabia isso, isso e aquilo. Então, observando os meus alunos da Python Full, eu consegui observar e encontrar alguns padrões entre o júnior e o planner. O que diferencia aquele aluno que conseguiu ser contratado como júnior, aquele aluno que evoluiu para planner? O que ele sabia e agora não sabe mais? Ou seja, obviamente, não é uma regra, ok? Isso eu quero deixar muito claro. Mas vamos lá. Primeiro, vamos entender quais são a diferença natural. Por que eu queria ser um júnior, um planner e um sênior, ok? Basicamente, o que vai mudar de um para o outro é o seu nível de responsabilidade. Isso é o que mais vai mudar se você está em um cargo ou outro. Se você está em um júnior, o seu nível de responsabilidade vai ser praticamente quase nulo. Por que vai ser quase nulo? Você vai estar na maior parte do tempo, tudo aquilo que você estiver fazendo, você vai estar sendo acompanhado por um programador, ou planner ou sênior. Isso vai depender de cada empresa, ok? Isso é a coisa mais clara que eu quero ficar para você. O júnior, normalmente, a maioria das empresas cobram que ele já saiba se virar, já saiba conseguir fazer algumas coisas, já saiba uma linguagem de programação, um framework e etc. O problema é que o júnior, o problema não, né? A característica é que o júnior não tem tantas responsabilidades como os outros cargos. Por exemplo, você recebeu uma demanda da empresa para fazer uma autenticação de usuários, por exemplo. Você, como programador júnior, não tem autonomia para pegar esse seu código, fazer um push para o GitHub, do servidor fazer um pull e colocar isso aqui em produção. O seu código nunca vai rodar sem a supervisão de alguém. E normalmente eles vão te dar tarefas, não te darão uma tarefa de autenticação de usuário. Por quê? A autenticação de usuário é uma tarefa um tanto quanto crítica. Se você fizer alguma coisa errada ali, utilizar um token do duplicado, liberar um token em algum lugar do front-end que não poderia liberar, exibir uma senha, pode dar um prejuízo milionário, dependendo do porte da empresa. Se for uma empresa muito grande, o que você vai levar de multa, de processos disso daí é muito grande. Então a empresa nunca vai deixar uma tarefa como essa na mão de um júnior. O que a empresa falaria para você como júnior? Fazer tarefas muito mais simples. Recebi esses 3 dados aqui do formulário, salva no banco. Altera esses dados do banco para mim. Então, claramente, você como júnior não tem que se preocupar, vou cometer um erro muito grave e estou com muito medo de fazer isso. Se a empresa te pediu para você fazer aquela tarefa, ela sabe que mesmo que você cometa alguns erros ali, não vai ser um problema gigantesco para a empresa. Claro, pode acontecer uma empresa que te dá uma tarefa de autenticação de usuário para um júnior ali, não revisa, isso pode acontecer. Mas falando na maioria dos casos, uma empresa, você sendo um programador júnior, ela nunca vai te dar uma tarefa crítica
e os seus códigos sempre serão revisados, ok? E o bom de você entrar como programador júnior é que na revisão do seu código, os programadores mais avançados, um pleno e sênior ali, falam para você o que você errou. Então, se você fez isso de errado, isso e aquilo de errado, você vai poder aprender com os seus próprios erros. Isso é uma vantagem muito competitiva, muito grande, ok? Você vai alavancar na sua carreira muito rápido, observando esses feedbacks que outros programadores vão dar para você. Agora, o pleno e o sênior, eu não estou falando de tecnologias ainda, pessoal, estou falando em questão de responsabilidade e salário, eu vou falar aqui agora também. Então, o júnior, por ele, eu ia falar do pleno, mas eu tinha esquecido do salário, né? O júnior, por ele ter uma responsabilidade muito menor que os outros cargos, ele tem um salário um tanto quanto menor. É muito difícil falar essa questão porque varia muito de estado para estado, de cidade para cidade. Então, citar um determinado valor é muito complicado, ok? Mas em média, ok, um programador júnior ali estaria em algo de R$ 2.200 a R$ 4.000, ok? Colocar 2.500, R$ 2.000 a R$ 4.000. Claro, tem empresa que paga muito mais, tem empresa que paga menos. Estou falando aqui uma média. Isso varia também se você vai para uma empresa muito grande, uma empresa média, uma empresa muito pequena. Isso varia bastante também. Por quê? As diferenças, quando você vai para uma empresa grande, você provavelmente vai ter funções muito específicas. Ou seja, se você foi contratado ali como programador back-end Python em Django, você vai programar somente em Python, somente em Django. Agora, se você foi contratado como programador web em uma empresa pequena, estava lá na vaga, Django, Python e etc. Você, em algum momento, provavelmente vai precisar trabalhar com JavaScript, com HTML, com CSS, porque aquela empresa tem poucos funcionários. Com isso, ela não tem todo mundo para cobrir cada uma das partes. Você vai ter que fazer, por exemplo, você foi contratado como planner em uma empresa muito pequena, tem lá 4, 5 funcionários. Você vai ter que fazer deploy, você vai ter que fazer manutenção no front-end, você vai ter que mexer com banco de dados, você vai ter que mexer com o back-end. Ou seja, a sua responsabilidade em uma empresa pequena, a sua quantidade de tarefas vai ser muito maior. Numa empresa grande, o que acontece? Tem muitos funcionários ali aquela empresa, ou seja, tem uma pessoa específica para o front-end, tem uma pessoa específica para isso, uma pessoa específica para aquilo, e você vai ser uma pessoa específica para aquilo que você foi contratado, ok? Às vezes, no começo de carreira, se você está buscando aprendizado, às vezes é até bom você entrar em uma empresa um pouco menor. Às vezes as pessoas tentam entrar como uma empresa maior e etc. Mas uma empresa menor, você vai ter mais responsabilidades, você vai poder aprender mais tecnologias, mais conceitos, para depois ir para uma empresa grande. Se você entra em uma empresa grande, pode ser que você fique muito fechado em um grupo de tecnologias, ok? Mas vamos continuar. Então, basicamente, esse é o salário de um júnior, vamos para o pleno. O pleno aqui agora, ele tem uma quantidade de responsabilidade um pouco maior. O júnior, teoricamente, ele estava sempre sendo cobrado ali, sempre sendo revisado os seus códigos, nunca poderia mandar um deploy sem correção de alguém e etc. Agora, o pleno, isso é diferente. Não, assim, muitas vezes, o código do planner vai ser revisado, claramente, por um sênior e etc., a maioria das vezes. Mas agora o sênior ele não tem toda aquela revisão, tanto aquela pressão, você fez isso, você envia para mim e a gente vai ver se o seu código está certo ou não. O planner aqui a gente espera que ele tenha muito mais responsabilidades em questão de tarefas ali dentro daquela empresa. Ele já vai fazer tarefas ali um pouco mais críticas, como por exemplo, um planner agora provavelmente já poderia fazer uma autenticação de usuário. Por quê? Ele já tem mais experiência, ele sabe como manter um código mais seguro, ele sabe o que ele não pode cometer. Então, a partir do momento que a empresa pode confiar em você para que você faça essas tarefas mais críticas, você tem uma grande chance de evoluir de cargo. Então, enquanto a empresa não confia em você, por exemplo, você entrou ali como júnior, você sempre comete muitos erros ali. Claro, é óbvio que você vai cometer erros, isso é absolutamente normal. Mas você está ali há 1, 2 anos, não aprende com os erros, continua cometendo os mesmos erros que os programadores pleno, sênior ali já apontou para você que você não pode cometer e você continua cometendo esses erros. Então a empresa não confia em você. Ela não pode confiar ali e falar, vou te colocar como planner sem um pouco menos supervisão e ela não consegue saber que você não vai cometer esses erros que você já estava cometendo, se você continuou cometendo ao longo do processo. Então o mais importante é você aprender com os próprios erros. Ninguém está te cobrando que você tenha que saber de tudo em momento algum, mas que você tenha a capacidade de aprender com seus próprios erros, de você observar, pegar as críticas que foram ditas por outros programadores, aprender com elas e não cometer mais esses erros, ou cometer de uma forma diferente esse mesmo erro, porque isso pode acontecer, ok? Então, a partir do momento que a empresa passa a confiar em você para te dar um pouco de tarefas mais críticas, um pouco mais de responsabilidade, você pode ter uma grande chance de mudar de cargo, ok, pessoal? E sempre, nunca esqueçam do delete sem where, tá? Se você for contratado, se você evoluir de cargo, no outro dia você fizer um delete sem where,
é um pouco engraçado, tá? Então, isso pode acontecer com todo mundo, tá? Mas o Delete Anywhere é famoso. Mas beleza, Caio, agora em questão de salário de planner, também varia muito, assim, é muito difícil te dar a faixa que eu vou dar aqui é muito grande. Eu vou colocar aqui um planner, teoricamente, ganha de 4 a 9 mil reais, mas basicamente, a maioria das empresas vai pagar mais de 4 e menos de 9, tá? Em questão do 4 e 9 são exceções que eu coloquei, mas que eu já encontrei, ok? Mas como eu já te disse, depende muito se a empresa é grande, se é pequena, em qual estado você mora. Cidade de São Paulo costuma pagar muito mais do que outras, mas isso depende bastante, tá, pessoal? Não existe uma regra, tá? Agora, o sênior é o programador que tem muita responsabilidade nas suas costas. Além do sênior, além das responsabilidades que ele tem sobre o seu próprio código, ou seja, ele tem a responsabilidade, vou escrever um sistema de autenticação de usuário. Ele tem a garantia, ele tem uma responsabilidade de não cometer erro nenhum. Só que agora o sênior ele não tem só essa responsabilidade. Ele tem a responsabilidade sobre os códigos dos programadores júnior e pleno também. Quem revisa muitas vezes o código de um júnior ou de um pleno é o programador sênior. Então o sênior ele tem que tomar cuidado, ele tem que ter a responsabilidade, a empresa tem que confiar nele ao ponto dela confiar no próprio código da pessoa e confiar na própria verificação, na própria revisão de código dessa pessoa. Então você, como programador sênior, você tem a responsabilidade de não deixar passar erros de júnior, de ajudar os júniores e os planners e etc. E também manter o seu próprio código, um código bom, limpo, organizado, seguro, escalável e etc. E o sênior, muitas vezes, vai tomar a decisão em qual tecnologia aquela empresa vai utilizar. Então, ele tem o júnior e o pleno. O júnior e o pleno chega ali na empresa, eles vão falar, ó, a nossa empresa utiliza Python, utiliza Django, utiliza MySQL como banco de dados, utiliza banco de dados Redis como banco de dados em memória, a gente utiliza Celery aqui para programação distribuída, a gente utiliza Django Channels para sockets e etc. Eles vão te falar isso, você vai ter que aprender isso e programar nisso. Mas por que foi isso? Você, como júnior e como planner, você não se preocupa. Nossa, mas por que eu estou utilizando MySQL e não Postgres? Por que eu estou utilizando Django e não Flask? Por que eu estou utilizando Python e não Go? Por que eu estou utilizando WebSockets e não um protocolo HTTP? Ou seja, você simplesmente aprende aquelas tecnologias e resolve problemas com ela. Mas isso tudo, a empresa só está utilizando essa tecnologia porque em algum momento um programador sênior, um conjunto de programadores sêniores, tomaram a decisão de qual tecnologia utilizar. Então o programador sênior ele tem que saber quando utilizar determinadas tecnologias. Além de saber a tecnologia em si, além de saber programar em Django, programar em Python, além de saber utilizar o banco de dados, por exemplo, o MySQL, banco de dados Redis, ele sabe em qual situação o MySQL é melhor que o Postgres, ou em qual situação o Postgres é melhor que o MySQL, e etc. Ou seja, o sênior ele vai tomar as decisões técnicas ali do projeto. Então ele vai falar, ó, programador júnior pleno, vocês vão aqui programar com MySQL, vocês vão utilizar Django. Então o sênior ele tem toda essa responsabilidade do seu próprio código, de revisar códigos de júnior e de pleno, e tem a responsabilidade de tomar decisões técnicas boas para o projeto. Porque, por exemplo, ele escolhe lá um banco de dados NoSQL, mas o ideal seria um MySQL. Agora, até em questão de contratar programadores, é mais difícil em contratar quem tem essa stack. Por exemplo, se você vai tomar uma decisão ali, eu percebi aqui nessa empresa, nessa situação, nesse meu projeto, é ideal a gente utilizar Python e Django. Aí você fala, o que a gente vai utilizar para o front-end? React. Aí tem um problema. Se você precisar for uma empresa pequena que não consegue contratar programadores específicos para o front-end, específico para o back-end, pode ser que essa não tenha sido uma decisão tão boa. Claro que fazendo uma suposição, tem milhares de motivos que o React poderia ser bom, poderia ser ruim nessa situação, mas estou falando em situação de contratação de pessoas. Quem aprende Django e Python, muitas vezes tende a aprender Vue. Vue.js é um framework que os programadores Django gostam muito. Então, quem aprende Django, na maioria das vezes, sabe em Vue. Então, você encontrar um programador que saiba Django e Vue.js é muito mais fácil do que você encontrar um programador que saiba Django e React. Então, o sênior tem que pensar até nisso. Em questão de contratação, em questão técnica do projeto. Se, por exemplo, está fazendo um projeto, qual que é o nível de escala desse projeto? Quantas pessoas vão utilizar? Esse banco de dados dá conta disso? Por exemplo, você toma a decisão de utilizar um SQLite, por exemplo, em um projeto que vai ter 2.000 acessos instantâneos. Isso seria uma boa decisão técnica? Não. Ok? Então, basicamente, essa é a diferença básica entre o júnior, o pleno e o sênior. Claramente define de empresa para empresa. Existem conceitos e tecnologias que você tem que saber em cada uma delas, mas assim, o que eu falei, o foco não é isso. O vídeo aqui, esse episódio, serve se você for um programador Python, programador Django, programador Flask, programador de Go, de Julia, de C++, de C, do que quer que seja.
Esse vídeo trata sobre responsabilidades e etc. O que eu tinha esquecido de falar também, pessoal, aqui é a questão do salário de um sênior. O salário de um sênior é o mais difícil de todos. Você viu ali o júnior, eu consegui dar um range ali razoavelmente legal, de 2.000 a 4.000, 2.500 a 4.000. O pleno, esse range aumentou um pouquinho, foi de 4.000 para 9. E o sênior é o que mais varia. Basicamente aqui é de 9.000, 10.000 ao infinito. Claro que infinito, questão de salário, não existe. Mas assim, basicamente não existe um limite muito claro. Vai sair de 10 mil reais, uma média. Mas assim, imagina, você é o coordenador de projeto sênior da Netflix, do Google. Quanto que essas pessoas ganham? Talvez 200 mil reais por mês, 500 mil reais por mês. Então, você pode de 10, eu poderia colocar 10 a 500 mil reais, 10 a 100 mil reais por mês. Existe programador sênior de uma empresa menor, que vai ganhar ali 8 mil reais por mês, 7 mil, 6 mil, pode acontecer também. Então, falar o salário, uma média, um range ali salarial de um programador sênior é muito complicado, ok, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Comenta aqui o que você está achando do AssignCast. Comenta também temas para outros episódios, sempre lembrando a hashtag AssignCast, ok? Não se esquece de ativar o sininho para você receber mais vídeos como este daqui, vídeos de tutorial com código mesmo, aula ali com código sobre Python, sobre Django e etc. A gente tem bastante aqui no canal, ok? Se inscreve no canal e deixa o like aqui, ok? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço.